semana do feriado Memorial Day, numa cidade litorânea tranquila, uma jovem é violentamente atacada em sua casa. Aguente firme, Kelsey. Aguente firme, estou indo. Foi o que fiquei dizendo o caminho todo. A corda estava em volta do pescoço. Ela foi sufocada e estrangulada. Um ataque brutal. Todas as pistas pareciam apontar para o marido. Todos achavam que tinha sido ele. Meus amigos tinham certeza que tinha sido Matt. Esse é um nó sofisticado. É. Na verdade, essa é uma evidência bastante importante. É, sim. Então ele a deixou pela Kelsey. Isso. E Essa é uma receita para o desastre. Nenhum deles era compatível com aquele DNA. Nenhum deles. Até que um encontro casual muda tudo. Na verdade, ele abriu a janela e disse: não conte a ninguém que estive aqui. Por que ele diria isso? Ele estava passando por esse escritório e disse: esse é o cara que esteve na minha casa. E essa é uma grande virada no caso. Meu nome é Sunny Hostin. Antes de ser correspondente de jornal e apresentadora de talk show, eu fui promotora federal. Conforme eu crescia, eu vi o que um crime violento pode fazer com uma família e uma comunidade. É por isso que nada é mais importante para mim do que a busca pela verdade e justiça. Agora estou dando voz àqueles com as histórias mais difíceis de contar, me aprofundando numa investigação de assassinato para mostrar a você o que é preciso para ir do crime à condenação. Somente a verdade com Sunny Hostin. Emergência de Milford? Por favor, me ajuda! A minha esposa não está se mexendo, está no chão. Eu não sinto o coração, eu estou fazendo massagem cardíaca. Preciso de uma ambulância agora, por favor, rápido. Certo, já vamos mandar alguém. Qual é o seu nome, senhor? Meu nome é Matt, por favor, rápido. Certo, Matt, vou transferir você para a polícia. Estou fazendo massagem cardíaca. Rápido! Na cena do crime, os paramédicos encontram Matthew Monaghan, de 29 anos, fazendo massagem cardíaca em Kelsey, sua esposa, que está grávida. Ela parece ter sido agredida e estrangulada e está deitada inconsciente e sem respirar no chão. Ela é imediatamente levada às pressas para o hospital em estado grave. Você tem uma pessoa que acabou de descobrir que vai se tornar mãe e tudo isso foi tirado dela. Tudo. Na maioria dos casos, conhecer a vítima é conhecer o assassino. Então, a melhor maneira de saber mais sobre Kelsey é conversando com a mãe dela, Joan. Trouxe algumas fotos para mim. Trouxe. Isso aqui é... Isso é na nossa fazenda. Essa é a Kelsey. Ah, essa é a Kelsey, né? Olha que sorriso bonito, né? Que ótimo. Kelsey era uma pessoa única. Ela adorava coisas estranhas, como colecionar insetos. Meio uma cientista. Né? E pegava sapos. Ah, essa foto é tão linda. Criávamos ovelhas, porcos e galinhas. Ela fazia coisas como pegar ovos de manhã e vendia os ovos. Ela economizou dinheiro desde criança. Ela era planejadora, muito engenhosa. Ela era planejadora. Queria ter certeza de ter o futuro garantido. Isso. Depois da faculdade, Kelsey se muda para Milford, em Connecticut, para trabalhar num centro de estudos de câncer. Alguns anos depois, ela conhece Matt Monaghan, um aspirante a cantor, num lugar onde todos podiam cantar. Se lembra de quando conheceu Matt? Eu lembro. A Kelsey me apresentou e disse: essa é minha mãe. E ele disse: mãe, diga para ela se casar comigo. E você viu na hora que esses dois tinham uma conexão. Ah, sim. Ela com certeza estava apaixonada por ele. E ele estava louco por ela. E eles eram diferentes. Meu Deus, eram. Kelsey era muito organizada e programada. Matt amava música. Era um artista. Sim. Eram pessoas totalmente diferentes. Opostos. No verão de 1999, Kelsey e Matt se casam. Você sentiu que eles haviam achado o amor? Senti. E menos de 2 anos depois, compram a casa dos sonhos. Uma casa antiga de 2 quartos na praia. Se mudam para um apartamento de garagem ao lado enquanto terminam as reformas da nova casa.
Logo depois, Kelsey descobre que está grávida. Você sabia que ela estava grávida? Ela estava muito feliz. E o Matt? Pelo que eu conheço do Matt, ele também devia estar, sabe? E isso tornou tudo ainda mais difícil. É. Na noite em que Kelsey é atacada, Joan está visitando a irmã na Pensilvânia. Só recebi a ligação mais ou menos meia-noite. Isso geralmente não é bom. Não. Né? Era minha sobrinha e ela estava histérica. Ela disse, a Kelsey está no hospital. E disse, ela está mal. Connecticut fica umas 7 horas de carro. 7 horas de carro e era meia-noite. Pois é, é. No que estava pensando enquanto dirigia? Eu fiquei falando com ela. É mesmo? O que você dizia? Aguente firme. Eu estou indo, querida. Era o que eu ficava dizendo. O caminho todo. Finalmente cheguei lá e... ela estava muito mal. Eu não consegui ficar lá vendo ela morrer. Tive que sair. Então me despedi. Kelsey nunca recuperou a consciência e 3 dias depois, ela e o filho ainda não nascido são declarados mortos. Causa da morte, estrangulamento. A Kelsey morreu 3 dias depois no hospital. Virou uma investigação de homicídio naquele momento. O sargento da polícia Douglas Wood é um dos primeiros a ir à cena do crime naquela noite. Essa é uma foto da casa da Kelsey na época. Era um apartamento de garagem. Gente, é por isso que fotos da cena do crime são tão importantes, porque para um júri, ou para alguém como eu, ou para um promotor, é assim que posso imaginar como era. Bom, essa aqui é a porta de entrada. Isso. E a próxima foto é, na verdade, um close dessa porta. Que interessante. Não tem cacos de vidro. Correto. Nenhum sinal de arrombamento aqui. Isso é muito significativo. É, sim. Muito. A polícia acredita que o assassino tinha acesso à casa ou que Kelsey tenha o deixado entrar. Esse é um cofre localizado na sala no nível térreo. A porta do cofre está aberta, o conteúdo está espalhado. Falando com o marido, ele afirmou que havia uma quantia significativa de dinheiro no cofre. O dinheiro não estava lá. Isso. Então havia sinais de roubo. Isso. E como o cofre foi aberto? Era provável que ela sabia abrir. Certo, e segundo ele não sabia a combinação, mas a Kelsey sabia. Por que ele não saberia? Não tenho muita certeza. Isso é estranho. Eu sei, é. Bom, se a esposa sabe, mas o marido não sabe, é porque a esposa não quer que o marido saiba. Verdade. Era ele que provia a casa ou era ela que provia? Era ela quem provia o dinheiro da casa. Ela era responsável. Isso é interessante. Outra evidência encontrada na cena do crime é a arma do crime. Uma única peça de corda náutica. A corda foi encontrada na vítima, Kelsey. Estava amarrada ao pescoço. Sei. Ela foi enforcada. Ela foi encontrada pelo marido e ele cortou a corda, soltando a Kelsey. Peraí, se eu entendi direito, as mãos dela estavam amarradas para trás. Correto. A corda foi usada para amarrá-la de um jeito que as costas dela estavam curvadas. Ela estava desse curvada jeito. para trás, isso. Então, os músculos das costas dela enfraqueceram. Ela lutou. Ela se endireitou e, ao se endireitar, foi estrangulada. Uau. E esse é um nó bem sofisticado. É. Então, quem deu o nó... Tinha experiência com nós, Isso. né? Uhum, correto. Na verdade, essa é uma evidência bastante importante. É, sim. Isso aqui parece ser sangue. Isso mesmo, é. O agressor bateu nela e ela sangrou no chão. Uau. É um ataque brutal. É. Um ataque brutal. As fotos e os relatórios me dão uma boa noção preliminar do crime. Mas a melhor maneira de entender um caso é voltando e me colocando no lugar da vítima. O investigador Wood concorda em me levar para ver o que resta da cena do crime. Essa é a rua. Aqui é muito lindo. É bem bonito. A praia está bem pertinho. É, sim. O que imediatamente me impressiona é que essa área parece ser bem tranquila e bonita.
E nesse caso, eu sendo mãe, fico aqui pensando, é onde eu quero criar o meu filho. Correto. Gente, é inacreditável. Agora que eu tô vendo. Infelizmente, o apartamento onde Kelsey e Matt moravam em 2001 foi demolido pouco depois do ataque. O apartamento deles ficava no final dessa entrada. Sei. E essa era a casa que estavam construindo. Essa seria a casa deles. Era aqui que eles pretendiam, pelo menos inicialmente, começar a vida. Bom, você tinha uma mulher que estava inconsciente porque estava amarrada e um cofre aberto com coisas faltando, não é? Certo. O marido disse que havia dinheiro no cofre. Eu acredito que a estimativa dele era entre $1.000 a $6.000. Não, isso aí é muito dinheiro. Mas não havia arrombamento. E também não havia sinal de luta. Isso parece muito encenado para mim. As informações reunidas na cena do crime sugerem claramente que Kelsey foi assassinada por alguém que tinha acesso à sua casa e que sabia do dinheiro que ela guardava no cofre, ao qual só ela tinha acesso. Como Matt estava quando você o viu pela primeira vez? Ele estava suando? Parecia devastado? Bom, ele parecia chateado. Parecia chateado. É. E havia uma pressão financeira, porque eles estavam construindo essa casa nessa área linda. É, E eu não sei, alguma coisa parece errada, né? certo. O seu instinto dizia alguma coisa sobre ele? Me dizia que precisava irmos atrás dele. Kelsey Monahan, grávida do primeiro filho, é atacada em sua casa à beira-mar em Connecticut, numa noite de primavera de 2001. A polícia de Milford acredita que há uma forte chance de que quem estrangulou Kelsey Monahan na sexta-feira a conhecesse. A mulher de 28 anos morreu na segunda-feira de manhã no hospital Bridgeport. Embora a princípio o crime pareça ser um assalto sem arrombamento, os investigadores inicialmente concentram a atenção no marido de Kelsey, Matt. Uma das pessoas mais próximas a Kelsey e a Matt é a melhor amiga dela, Stace. A Kelsey amava a praia desde que ela era pequena. Essa era a casa dela. A praia. Ela amava o mar. Quando se conheceram? Foi na terceira série. Na terceira série. É. Uau. E do que mais você se lembra dela? Do jeito amoroso dela. Se eu precisasse de alguma coisa, ela sempre estava lá por mim. Sabe, ela era a pessoa com quem eu podia falar. Desculpa. Sente falta disso? Do que se lembra de quando ela conheceu o Matt? Ela disse, eu conheci um cara legal. Ele estava cantando no bar. Ele chegou em mim e começamos a conversar. Você acha que era um casamento feliz? Ela amava o Matt e lutou pelo casamento deles. Quando você disse que ela lutou por isso, o que quer dizer? Bom, sabe, ela lutou para ele largar o vício e se manter sóbrio. Stacy disse que Matt estava lidando com problemas de álcool e drogas quando conheceu Kelsey. Problemas que a fizeram lutar muito para ajudá-lo. Geralmente, quando uma mulher é ferida ou morta, normalmente não é por um estranho, costuma ser por alguém que ela acha que a ama. Os Certo. investigadores, nesse caso, acharam que o Matt era o principal suspeito e ficaram em cima dele. Você acha que no seu grupo de amigos, ou na cidade, no funeral, todos achavam que tinha sido ele? Todos achavam que tinha sido ele. Meus amigos disseram que tinham certeza que tinha sido Matt. Até meu marido achou isso. Até seu marido achou que tinha sido Matt? Uhum. Por que pensaram que tinha sido ele? Porque ele encontrou ela, as circunstâncias, ela tinha saído, sabe? Tudo isso. E eu acho que as pessoas naturalmente presumiram que tinha sido Matt. Você descobriu alguma coisa sobre o Matt fazendo uma busca na casa? Nós descobrimos um livro que despertou nosso interesse. Num baú no quarto do Matt e da Kelsey, os investigadores encontram um livro de instruções sobre nós náuticos. No livro, há instruções para o mesmo nó usado em Kelsey. Qual era o álibi do Matt para o período em que a Kelsey
estava sozinha em casa. Matthew nos disse que estava ajudando o irmão a transportar equipamentos de ginástica. Vocês confirmaram isso? Porque irmãos mentem por irmãos. Mentem. E depois conversamos com as pessoas para as quais o equipamento foi entregue. Eles confirmaram. Apesar do álibi de Matt ter sido confirmado, o sargento Yude descobre que ele só ficou fora de casa por aproximadamente 1 hora. Ele disse que sua esposa foi atacada dentro de 1 hora. A última vez que ele a viu, ela estava bem. Isso. Parece muito pouco tempo. Eu não consigo imaginar que alguém se arriscaria a machucar a Kelsey em apenas 1 hora, sem saber se o marido dela estava voltando. Certo. A não ser que houvesse envolvimento da parte dele. Algum tipo de cúmplice envolvido. Esse tipo de coisa. Se ele armou tudo. Certo. Falou com ele outra vez? Sim, muitas vezes, durante toda a investigação. Ele descreveu o relacionamento deles? O casamento era feliz ou eles estavam tendo algum problema conjugal? Não, ele disse que eram muito felizes quando casados. Ele disse que amava muito a esposa. E ela o sustentava? Trabalhava, sim. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Era ela quem sustentava o casal. Ele tinha vergonha de não ser o provedor da casa? Acho que ele podia ter vergonha. Não estou fazendo a minha parte aqui, sabe? Esse tipo de coisa. Ele falou sobre outras mulheres? Se ele estava tendo um caso ou coisa parecida? Nenhum caso extraconjugal, nem nada assim. Mas ele mencionou uma mulher com quem ele estava saindo quando conheceu a Kelsey. Então ele tinha uma namorada quando a conheceu. Certo. Me conta sobre isso, porque essa pode ser uma situação complicada. Com certeza. O nome dela era Laura Kaelin. E ela namorou Matthew por um tempo. Eles moravam juntos? Moravam. Então era um relacionamento sério. Isso. Os investigadores interrogam a ex-namorada de Matt, Laura, para saberem mais sobre o relacionamento deles. Havia ressentimento. Dava para sentir que ela tinha raiva de como o Matthew a deixou ou como terminou com ela. Então ele deixou ela pela Kelsey? Isso. Resumindo, essa é uma receita para o desastre. Ela tinha raiva do fato de que ela provia a casa, ela o sustentava. Então ele escolhia mulheres que o sustentavam. Isso. Laura diz ao sargento Yude que Matt lhe devia entre 8 e 10 mil dólares por coisas que ela tinha comprado para ele durante o relacionamento. Então o Matthew morava com a Laura, ela pagava por tudo, mas ele a deixou pela Kelsey. E ela ficou com raiva. Ela ficou com raiva. Ela se tornou uma suspeita. Sim, com certeza. Eles consideram Matt Monahan um suspeito do assassinato brutal de Kelsey, sua esposa grávida. Até que ele conta aos investigadores sobre sua ex-namorada, levando a investigação para uma nova direção. Laura estava claramente irritada com o término e com o fato de que ele devia dinheiro a ela. Matt então se lembra de um incidente esquisito. 3 dias antes do ataque a Kelsey, um homem estranho veio até a casa deles. Esse homem se apresentou como Anthony e disse, você é o Matthew? E o Anthony então perguntou, você deve dinheiro a Laura Kaelin? Matthew disse que não devia dinheiro nenhum a Laura Kaelin, então esse homem simplesmente foi embora. E ele se sentiu ameaçado pelo cara? Ele ficou preocupado bastante para chamar a polícia. Não é alguém que ele simplesmente inventou, é óbvio. Certo. Então ele chamou a polícia e fez uma denúncia. Isso. Então, conversamos com a Laura Kaelin. E o que ela disse? E ela negou. Ela negou ter mandado alguém na casa do médico. Isso, certo. Laura se recusa a dar mais informações. Os investigadores então entrevistam a mãe dela, que conta sobre o novo namorado estranho de Laura. Ela nos disse que o homem chamado Luiz Rodrigues estava saindo com a filha e que ele era do Missouri. Descobrimos que o Luiz tinha antecedentes criminais significativos que deveríamos ficar então, uma atentos. Coisa na sua cabeça está chamou a atenção. Uau. O homem namorando a ex-namorada do Matt é suspeito de se associar a gangues e tem acusações de agressão e posse ilegal de armas. Então, consideramos Luiz como um possível envolvido. Então, essa é uma foto dele. Legal. Ela estava nesse quadro na época em que Matthew Monahan foi trazido para outra entrevista.
E ele veio por esse corredor? Correto. Então, ele estava passando por esse escritório e ele viu a foto de Luiz Rodrigues no quadro de avisos e disse: esse é o cara que esteve na minha casa alguns dias antes tentando conseguir dinheiro. Jura? E perguntou do dinheiro, é. O homem que Matthew havia dito que tinha ido à casa deles e se identificado como Anthony. Na verdade, ele era Luiz Antônio Rodrigues. Então, E agora você tem ele na cena do crime. Certo. Isso o coloca na casa. Ele vai até a entrada térrea, onde o cofre estava claramente invisível. Então ele viu o cofre. Viu? 3 dias antes da Kelsey ser morta. Atacada, isso. E essa foi a grande virada nesse caso. À medida que a atenção dos investigadores passa de Matt para Luiz, o que primeiro parecia ser um caso de um marido que matou a mulher, agora parecia mais um crime encomendado. Para descobrir mais sobre esse novo e violento suspeito, vou me encontrar com um homem no centro desse terrível crime, o marido de Kelsey, Matt Monaghan. Matt sofre de esclerose múltipla e os sintomas se tornaram mais evidentes depois de lidar com o estresse da morte de Kelsey. Ele concordou em voltar ao local do assassinato da esposa para falar comigo. Quando foi a última vez que você esteve aqui? Faz 4 ou 5 anos. É? O que é doloroso. É doloroso ver. Passamos muito tempo... Planejando? Planejando, Sei. É uma lembrança boa e dolorosa. É. E o mar fica tão perto. A Kelsey adorava o mar. Ah, sim. Nós dois, Os dois gostavam. adorávamos muito, Me conta sobre quando você conheceu a Kelsey. Eu estava tocando em um lugar em Milford. Ela tinha o cabelo loiro e olhos castanhos. Ela era linda. Ela tinha postura e era uma ótima pessoa. E eu fiquei honrado de conhecê-la. Tava com sorte. Era o fim de semana do Memorial Day. E você saiu para entregar equipamentos de ginástica, chegou em casa e... O que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, a porta estava destrancada. Eu entrei e a primeira coisa que eu vi foi a Kelsey amarrada com uma corda. Eu cortei a corda em volta do pescoço dela para ela respirar. Estava tentando fazer massagem cardíaca e não adiantava nada. Se sentiu impotente? Eu nunca vou esquecer dessa imagem. Os nós usados eram nós náuticos especiais. E a polícia encontrou um livro de nós náuticos na sua casa. Isso. Por que você tinha esse livro? Foi uma coisa que ela ganhou uma vez de parentes e... O livro era da Kelsey. Era. Eu acho que pensamos que valeria alguma coisa porque era antigo. Mas eu nunca abri. Me conta sobre quando tomaram a decisão de tirar a Kelsey dos aparelhos. Ela estava com morte cerebral devido à falta de oxigênio. E não tinha como ela voltar. Eu ainda estava em estado de choque. Eu não sabia exatamente o que fazer. A não ser deixar ela partir, isso parecia a única coisa certa a fazer. E a família dela saiu da sala? Saiu, para que a gente pudesse ficar sós. Para poder passar os últimos momentos. E eu deitei na cama com ela. Ela respirava cada vez mais devagar, até que não respirou mais. Eu lembro de sentir que o sangue dela não estava mais circulando, então ela estava quente e ela foi ficando cada vez mais fria. Foi horrível. Ela morreu e você era o principal suspeito. E como se sentiu? Bom, sozinho. E eu estava sofrendo um julgamento muito intenso. Todo mundo achou que... Você sabe. Você perdeu amigos por isso. Perdi. Sim.
O sargento Yude estava me contando a história de quando você estava na delegacia e você viu a foto do Luiz Rodrigues e disse, esse aqui é o cara. Achei que eles tinham plantado a foto. Eu disse, esse é o cara que esteve na minha casa. Disseram que não planejaram. Foi um golpe de sorte no caso, na verdade. Sério? Sim. Olha, bom, É. é incrível. Depois que Matthew vê a foto de Luiz na parede da delegacia, os investigadores emitem um alerta geral para ele. 3 dias depois, ele é localizado no Missouri e levado para a delegacia mais próxima. Os investigadores de Milford vão até lá para interrogá-lo. E aí você falou com o Luiz? Falei. Queremos conversar com você sobre umas coisas que aconteceram em Connecticut, ok? Tudo bem. O que ele tinha a dizer? Ele disse que conhecia a Laura Kaler, que trocaram mensagens enquanto ele estava na prisão. E ele nos disse que Laura tinha reclamado de ser usada pelos homens. Ela disse, tem um cara que me deve $8.000. Pode falar com ele? Sinto que, porque eu sou mulher, ele não vai me ouvir. Então, se você for falar com ele e conseguir recuperar o meu dinheiro, eu posso cuidar de você. Então eu disse, tudo bem, vamos lá. Rodrigues admite ter ido à casa de Matt e Kelsey para pegar o dinheiro. A pergunta agora é, ele voltou lá? Você voltou naquela casa? Na casa do Matt? Se eu voltei na casa do Matt? Os investigadores têm um novo suspeito no assassinato de Kelsey Monahan, Luiz Rodrigues, que ao ser questionado é absolutamente evasivo. Você voltou naquela casa? Na casa do Matt? Se eu voltei na casa do Matt? É. Nunca mais voltei lá. Nunca voltou? Nunca mais voltei lá. Luiz admite ter cobrado de Matt o dinheiro que ele devia à sua namorada Laura, mas nega ter voltado na casa e atacado Kelsey. Sem uma confissão, testemunhas oculares ou evidências forenses que o vinculem ao crime, os investigadores não podem indiciar Luiz Rodrigues e não têm escolha a não ser liberá-lo. A única maneira de indiciá-lo agora é se a promotoria construir um caso convincente contra ele. Essa responsabilidade recai sobre Kevin Lawlor. Eu queria falar com você de promotor para promotor e sempre acho que bons promotores vão direto para a cena do crime. Temos uma compreensão tridimensional de uma cena do crime que um advogado de defesa nunca terá. Exatamente. E estamos lá para entender tudo o que aconteceu desde o primeiro momento. Cheguei lá algumas horas depois do crime. O que você viu? A primeira coisa que pensamos é o que podemos encontrar que possa nos fornecer pistas. E realmente não havia muita coisa lá para examinarmos. Era uma cena de crime bem vazia. Uau, não tinha muito com o que trabalhar. Não tinha muito com o que trabalhar. Mas o exame de DNA revela algumas novas pistas potencialmente importantes. Encontramos uma amostra de DNA no final da corda. Conseguimos obter amostras de DNA das 3 pessoas mais importantes: Matt, Laura Kaler e Antônio Rodrigues. Essas amostras foram enviadas para o laboratório. E nenhum deles era compatível com aquele DNA. Nenhum deles? Nenhum deles. E agora essa pessoa... Uma pessoa misteriosa. Circulando por aí. O sonho de uma defesa. Se você não sabe, eles alegam ônus da prova e acabam dizendo como pode condenar meu cliente quando há um DNA desconhecido no final desta corda. Sem correspondência para a única amostra de DNA encontrada na cena do crime, os investigadores precisam procurar outras evidências. Começam examinando a área perto da cena do crime com fotografias do carro de Rodrigues. Um Mercedes preto com vidros pretos e placa personalizada. E assim eles conseguem uma grande pista. Então, foi aqui que o Mercedes parou. O carro ficou aqui? Chuck Stengle, outro promotor do caso, me leva até onde um vizinho da Kelsey relatou ter visto o carro de Rodrigues na noite do ataque. O que aconteceu naquele dia foi o seguinte: o motorista parou atrás do Mercedes.
A mulher viu o carro de Luiz estacionado perto do apartamento da Kelsey e do Matt. E as silhuetas de duas pessoas sentadas lá dentro que correspondiam às descrições de Luiz Rodrigues e Laura Caylor. E ela viu eles meio que A ideia era que... gesticulando. Sabe, apontando para alguma coisa. E, na verdade, a casa da Kelsey e do Matt É bem ali. é bem ali. Isso. Estavam apontando para casa. Então, uma segunda testemunha se apresenta com uma história ainda mais assustadora sobre aquela noite. Temos outro reconhecimento do veículo de Luiz Rodrigues, feito por uma jovem que passeava com o cachorro. Ele abriu a janela e disse: "Não conte a ninguém que estive aqui." Mas por que ele diria isso pra ela? Pois é, ela pode... Isso é assustador, Então, é uma ela ameaça. sentiu assim e... Olha, se ele dissesse isso pra minha filha, não conte pra ninguém que você me viu. Pois é. E ela disse que isso foi entre 6 e 6:30 e se encaixava. A jovem aponta a foto de Luiz Rodrigues entre várias outras, como o homem que ela viu naquela noite. Então eles identificaram Luiz Rodrigues. Agora você tinha duas testemunhas. Exatamente. Mas isso ainda não é o suficiente para indiciar Rodrigues, porque não são evidências físicas concretas. Casos circunstanciais como esse são o pesadelo dos promotores. Chamamos isso de efeito televisivo. Os jurados parecem pensar que precisam ver evidências de DNA apontando diretamente para o assassino para condená-lo. Mas a verdade é que, em muitos casos, isso simplesmente não existe. Embora Matt Monaghan não fosse mais suspeito do brutal assassinato de Kelsey, ele ainda tinha que lidar com as consequências de perder a esposa grávida. Como foi o dia a dia? Como você viveu nesses anos? Eu não sei, eu bebi muito. Eu bebi pra tentar diminuir a dor. Pra fazer tudo desaparecer. E só... Tentei sobreviver. É muito difícil superar isso. E também é muito confuso. Eu não sabia como lidar com isso. Nos anos seguintes, o caso lentamente estaciona. Mas para o sargento Douglas Yude, levar o assassino de Kelsey à justiça é uma missão pessoal. Obviamente que isso se tornou mais do que apenas um trabalho para você, porque levou esse caso com você para uma unidade de casos arquivados. Isso. E trabalhou por 10 anos. Ele nunca foi arquivado. Nós trabalhamos sem parar, se não todos os dias, pelo menos muito perto disso. Eu trabalhei com pessoas em casos arquivados e elas recebem ligações de membros da família constantemente. O tempo todo. Faz parte disso. E, para crédito da família da Kelsey, eles fizeram o que deveriam fazer. Eles ficaram ligando. Continuaram ligando, com certeza. Falava com a mãe dela frequentemente? Sim, muitas vezes. Com muita frequência. Sim. Ela não desistia. Eu viajava todo verão só para me encontrar com eles. E você dizia... Quero uma atualização do que está acontecendo no caso da Kelsey. Ele me disse... O sargento Yude me disse que esse caso nunca foi arquivado, que ele trabalhou todos os dias. Isso, eu tenho certeza que sim. Meu trabalho, o trabalho de qualquer outro policial, é tentar conseguir algum tipo de resolução. Você nunca vai trazer a vítima de volta, obviamente. Não. Mas você tenta fazer o que pode pela família. Mas o que você fazia? Entrevistamos de novo as pessoas. Havia pessoas que dava para sentir durante as entrevistas que queriam dizer mais do que realmente estavam dizendo. Mas finalmente fizemos uma descoberta bastante significativa. Uma década após o assassinato de Kelsey, uma mulher finalmente admite ter visto Rodrigues se gabando com detalhes sobre a morte de Kelsey. Isso é uma coisa muito importante para não se contar qual é, minha gente. Certo. Tem uma pessoa morta. Tem uma família que está de luto, que precisa de justiça, e você vai guardar o segredo de um assassino. Certo. Eu não entendo isso. Certo. Luiz Rodrigues tinha antecedentes criminais de violência. Com certeza, havia a possibilidade dela ter sentido medo. Com essa nova testemunha finalmente se apresentando, o caso contra Luiz Rodrigues dá um grande salto. Mas o DNA misterioso encontrado na corda ainda gera dúvidas.
A amostra de DNA não pôde ser identificada. Era um DNA masculino desconhecido. Então qualquer um podia ter feito. Qualquer um podia ter sido essa pessoa. E isso era uma coisa que nos preocupava muito nesse caso, porque esse é um ônus de prova. Então, nesse caso, realmente tivemos que tentar descobrir a identidade dessa pessoa. Essa pessoa foi presa por outra coisa e está no registro de DNA? Mas não encontraram nada até decidirem coletar o DNA de todos os paramédicos na cena do crime, na noite do assassinato. E acabou sendo o DNA dessa pessoa. De quem? De um dos paramédicos. Mas por que demoraram tanto tempo para identificar o DNA de um dos socorristas? Foi difícil de obter uma amostra dele. Por quê? Não sei. Ele não queria dar voluntariamente? Não. Ele nos atrasou por um bom tempo com isso. Pois é. Anos? Anos. Uau! Com a misteriosa amostra de DNA agora identificada sendo de um homem inocente e várias testemunhas dispostas a depor contra Rodrigues, os promotores acreditam que essa é a melhor chance de colocarem esse assassino atrás das grades. Uma década após o assassinato de Kelsey Monahan, Luiz Rodrigues é formalmente indiciado. Eu conheço promotores que fazem um registro de vitórias e derrotas e não querem derrotas nesse registro. Então, eles só aceitam casos ou iniciam casos que sabem muito bem que podem ganhar. E eu conheço promotores que ficariam muito desconfortáveis de iniciar esse caso. E você fez isso 10 anos depois. Isso requer muita coragem. Acho que lutamos com esse caso por muito tempo. Ao longo de sua carreira, sempre há 2 ou 3 casos que ficam com você. E esse é um desses casos. Mas, num determinado momento, tem que tentar. E você só tem uma chance. Só temos uma chance. 10 anos após o assassinato de Kelsey Monahan, investigadores e promotores acreditam que têm o suficiente para indiciar Luiz Rodrigues. A polícia de Milford anunciou uma grande descoberta na investigação de um assassinato que aconteceu há mais de uma década. O suspeito, Luiz Rodrigues, de 50 anos, está sendo acusado pela morte de Kelsey Monahan por estrangulamento. A promotoria afirma que o caso contra Luiz Rodrigues é claro. Luiz foi ao apartamento de Matt e Kelsey para pegar o dinheiro que a ex-namorada de Matt sentia que ele devia a ela. Enquanto estava lá, ele viu um cofre no apartamento e 3 dias depois, voltou, esperou que Matt fosse embora e forçou a entrada. Obrigou Kelsey a abrir o cofre e roubou o dinheiro que estava lá dentro. Agrediu e amarrou Kelsey, estrangulando-a até a morte. Luiz Antônio Rodrigues foi acusado de homicídio qualificado. O relatório do médico legista mostrou claramente que havia uma intenção de causar danos corporais graves de espancá-la. Levar o dinheiro. Mas é um longo caminho até uma condenação em julgamento. Sem evidências forenses que liguem Rodrigues à cena do crime, buscar um veredito de assassinato com base apenas em testemunhas oculares é uma grande aposta. Agora você tinha uma escolha: ir ao julgamento ou oferecer um acordo. Você conversou sobre isso com a família dela? Sempre dissemos a eles que, bom, se possível, tentaríamos resolver isso sem um julgamento. Há muita incerteza num julgamento, como sabemos, certo? Então, nós explicamos à família que negociaríamos, mas não nos renderíamos. Sentimos que havia um risco significativo de que, se fôssemos a julgamento, ele seria considerado inocente. No final, a família de Kelsey toma uma decisão angustiante. Autorizam os promotores a oferecerem ao assassino de Kelsey um acordo por homicídio culposo. Então você decidiu oferecer homicídio culposo? E a família estava de acordo. Jura? Eles queriam muito que ele admitisse sua culpa. Não queriam que isso desse margem à interpretação. Você diz... Culpado. Eu fiz isso. Eles queriam muito isso e eu senti que era uma coisa que podíamos garantir e, de fato, conseguimos. Luiz Antônio Rodrigues se declara culpado de 2 acusações de homicídio culposo. Uma de Kelsey e a outra do feto.
Ele é condenado a 20 anos de prisão. Ele estará lá todos os dias por 20 anos pensando no que fez. Ele ainda está pagando um Ainda preço. está pagando um preço. Devido à falta de provas contra ela, Laura Kalo nunca foi acusada de um crime. E continua negando qualquer envolvimento. Quando você ouviu no tribunal, o que você pensou? Sabe, é difícil imaginar. Você olha para uma pessoa e pensa, como ele pode fazer isso? Como pode pegar uma garota linda e... Como ele pode fazer isso? Simplesmente não entendo. E ele olhou para você? Não, baixou a cabeça. Não. Queria que ele olhasse para você? Não me importava. Adoraria poder sentar na frente dele, só nós dois, e dizer: por quê? Como você pôde fazer isso? Mas fiquei grata por ele ter sido condenado. E agora eu não penso mais nele. Certo. Acabou. É. Você estava lá quando ele se declarou culpado? No que você pensou quando viu ele? Que ela devia ficar mais tempo. Ele queria matar. Porque a Kelsey era forte, eu sei que ela lutou. Você sabe que ela Eu lutou? sei que ela lutou. Você achou que não houve teve justiça pra ela. E eu acho que nunca vai ter. Você sente que foi feita justiça para sua esposa? Eu sinto que o Rodrigues pegou 20 anos e isso não foi suficiente. Eu cortei a corda que estava em volta do pescoço dela. Eu sei o quanto estava apertada. Ele não fez de forma para mantê-la viva. Ele queria que ela morresse. E ela morreu. Não queria que nada disso acontecesse. E eu sinto muito que é minha culpa, porque nada disso teria acontecido se eu não tivesse me envolvido com a Laura e... Não é sua culpa. Eu sei, eu entendo, mas quer dizer, resumindo, ela ainda estaria viva se a Laura não estivesse na equação. Durante anos você é o suspeito, perde amigos e finalmente eles pegam Luiz Rodrigues. Como se sentiu? Eu senti como se estivesse prendendo a respiração por muito tempo e finalmente eu posso. E no fim não importava o que todo mundo pensava, porque a verdade é a verdade. Como quer que as pessoas se lembrem da Kelsey? O que você quer que as pessoas saibam sobre ela? Ela era uma pessoa linda. Ela não tinha inimigos. Todo mundo que a conhecia a amava e faria qualquer coisa por ela. E ela, de forma alguma, ela merecia tudo isso que ela passou no fim. Sente falta dela? Eu sinto. Sinto falta, amo. Demorou 10 anos, mas o assassino de Kelsey está atrás das grades. E com isso, a mãe dela, Joan, Matt e Stacy tiveram uma conclusão. Mas a falta de sentido na sua morte assombra aqueles que a conheciam. E a dor de perdê-la estará com eles para sempre.